como tema uma introdução à análise do discurso. A análise do discurso constitui um projeto intelectual tenso e contraditório, pois seu objeto ora perspectiva-se linguisticamente, ora ideologicamente. A polarização cede lugar para um movimento dialético, gradual, em busca da predominância de uma ou outra posição. Caracterizar a análise do discurso talvez seja uma tarefa pretensiosa, já que o campo enfocado recobre um conjunto de domínios. Portanto, o presente artigo busca apenas reconstituir aspectos básicos que sirvam para caracterizar a análise do discurso. Revisando o processo histórico da análise do discurso. O termo discurso designa todo o enunciado, superior a frases, o que o torna sem limites para caracterizá-lo. Menguenot levantou 6 acepções do termo discurso na literatura linguística. O autor ressalta que tal fato é oriundo da própria organização do campo da linguística, pois esta estabeleceu, de um lado, um núcleo rígido responsável pelo estudo das características formais da língua no sentido saussuriano, e de outro, um periférico, que se constitui em contato com as disciplinas como história, psicologia, filosofia, recebendo a linguagem apenas em razão do sentido que se faz sujeito em situações específicas de interlocução. A análise do discurso pode ser dividida em 2 grandes linhas: a análise do discurso anglo-saxã e a análise do discurso francesa. Apesar das diferenças teóricas e metodológicas das 2 linhas, ambas buscam a evolução da ciência linguística, a fim de que ultrapassem os limites da frase-texto. A primeira, ela restringe-se a hipóteses linguísticas, e já a segunda extrapola o campo linguístico. A linha francesa busca a determinação do sentido também no campo sócio-histórico e psicanalítico. Já a linha anglo-saxã, ela busca essa determinação no campo pragmático sociolinguístico. A natureza do objeto de análise é percebido de forma intralinguística, o que acaba privilegiando as relações de interseção entre os níveis sintáticos e semânticos, e as investigações limitam-se à descrição da funcionalidade das categorias de coesão e de coerência. A linha anglo-saxã, nessa perspectiva, como ela não é afetada pela distinção língua e fala, ao contrário da língua europeia, ela constitui-se de um simples acréscimo, numa complementação da gramática. Já a linha francesa, ela preocupa-se com a instituição do sentido e é afetada pela distinção entre língua e fala, concebendo seu objeto teórico a partir daí. Para Saussure, o estudo da linguagem divide-se em 2 partes: o estudo da língua, cuja essência é social e independente do indivíduo, e outra que tem como objeto a parte individual da linguagem, que é a fala. A primeira é de natureza psíquica e a segunda de natureza psicofisiológica. Portanto, a fala distingue-se da língua como aquilo que é individual e distingue-se do social. Temos alguns pressupostos teóricos e metodológicos da análise do discurso da linha francesa e da filologia. Na filologia, ela estuda o discurso literário. Já a análise do discurso francesa privilegia o discurso político. A filologia visa explicitar o sentido de discursos arcaicos e a análise do discurso francesa visa explicitar o sentido dos discursos atuais. A filologia aborda questões linguísticas, comparando os textos em diferentes épocas. Já a análise do discurso francesa, nela as questões linguísticas estão sempre presentes e ligadas a questões ideológicas numa dada época. A filologia também visa determinar as características peculiares e idiosincráticas de cada autor, enquanto a análise do discurso francesa, as características socio-históricas que determinam a produção do texto. Na filologia, o método é a crítica, e na análise
do discurso francesa é dialético. A análise do discurso francesa pode ser dividida em duas fases. A primeira fase é dos fins dos anos 60 ao início da década de 70, que ela foi quando buscou evidenciar as particularidades das formações discursivas. Já a segunda fase constituiu-se de uma reação contra aquela que a antecedeu, pois ela trabalha com a heterogeneidade discursiva e estuda os elementos enunciativos no âmbito de uma função interativa. Nós temos também as formações ideológicas versus formações discursivas. O objetivo da análise do discurso francesa é mostrar a veiculação entre linguagem e ideologia. Em toda relação social temos duas realidades, uma profunda e a outra superficial, sendo que as do nível superficial mascaram a situação real dos indivíduos, de modo a mostrar aparentemente relações igualitárias de troca. A linguagem é o lugar do confronto, uma vez que as formações ideológicas concretizam-se nas formações discursivas. Portanto, a análise do discurso opera com a noção de formação discursiva, enquanto o componente da formação ideológica com a finalidade de aprender o funcionamento da ideologia na constituição do discurso. Para Peixoto, a formação discursiva é aquilo que numa formação ideológica dada é uma posição numa conjuntura específica, determinada pelo estado de luta das classes. Ela delimita o que pode e o que deve ser dito. O autor diz que todo o processo se inscreve numa relação ideológica de classes. Outro aspecto a considerar diz respeito ao fato da ideologia não impor de forma igual e homogênea à sociedade, como o espaço anterior à luta das classes. Noção de sujeito. A questão da subjetividade confunde-se com a própria questão da formação ideológica, tendo a finalidade de aprender o funcionamento da ideologia na constituição do discurso. A tensão e o conflito são aspectos constitutivos da linguagem. O conceito de subjetividade coloca de um lado a teoria da enunciação e de outro a análise do discurso. Benveniste, ao postular a necessidade de se considerar o ato de linguagem, coloca o sujeito como centro deste ato, sendo que a enunciação é um ato de apropriação da língua. A subjetividade é a capacidade do locutor de se propor como sujeito, conscientizando-se enquanto pessoa. Ao enfatizar a questão da subjetividade, Benveniste abriu uma perspectiva para novas pesquisas de linguagem. Antes, a linguagem era considerada um simples instrumento de transmissão de mensagem entre o falante e o ouvinte. Agora, ela tornou-se o espaço onde o homem constitui-se como sujeito. A análise do discurso tem como aspecto de seus estudos a ilusão do sujeito, em ser a fonte do sentido e do seu pensamento. E ao descentralizar essa noção de sujeito, ela centraliza sua problemática nos sistemas de representação. Daí a noção de ideologia dentro da análise do discurso. O objeto e a unidade de análise da análise do discurso. Podemos dizer que o objeto da análise do discurso, tanto de linha anglo-saxônica quanto da linha francesa, diferencia-se do objeto da linguística. Primeiro, porque o objeto teórico específico da análise do discurso é o discurso e o da linguística é a língua. E em segundo, porque a unidade da análise é o texto e não o signo ou frase. O texto, então, pode ser estudado numa perspectiva pragmática, que é da linha anglo-saxã, ou numa perspectiva ideológica, que é da linha francesa. Resumindo, o que presenciamos nos estudos linguísticos foi uma evolução acerca do conhecimento da linguagem. De teoria descritiva do signo, no estruturalismo, a linguística institui-se como teoria científica da síntese com as teorias gerativo-transformacionais, tendo por objeto o texto. Portanto,
Vimos que o presente artigo abordou algumas questões básicas sobre análise do discurso, dando mais ênfase à análise do discurso francesa, onde trouxe um breve conhecimento de seus conceitos. Não se aprofundou, pois podemos dizer que a análise do discurso é um assunto bem amplo e necessita de mais pesquisas e estudos, pois existe uma gama de autores que tentam explicar seus conceitos através de suas versões e teorias. Ao ter um primeiro contato com a análise do discurso, pude perceber que seus conceitos possuem características em comum e que de alguma forma estão ligados com o processo de enunciação e da construção do discurso, pois aborda partes constitutivas do discurso, como ideologia, formação discursiva, formação ideológica, sujeito, entre outros. E dessa forma, cada um desses itens se constitui durante o processo de enunciação. A análise do discurso possui em seus estudos a participação de algumas áreas das ciências humanas, como psicanálise, sociologia, história, o que torna ela interdisciplinar. O artigo também deixou claro algumas distinções entre a análise do discurso francês e a análise do discurso anglo-saxão, onde a linha anglo-saxã não é afetada pela distinção língua e fala, pois ela apenas constitui-se de uma complementação da gramática. Já a linha francesa é afetada por essa distinção, pois ela concebe seu objeto teórico a partir da distinção língua e fala. Seria isso. Muito obrigada.